Oi, gente, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá, seja bem-vindo. Esse vídeo é respectivo a coisas que eu vivi individualmente e coisas que eu pude compartilhar de outras pessoas. Então, esse assunto eu acho bastante importante a gente tocar, já que é tido como o mal, né? Um dos maiores males desse século na nossa sociedade em diversas faixas etárias, principalmente com as crianças. Então, vamos lá. Então, esse assunto em específico, eu queria já comentar sobre ele, mas eu não tinha uma definição exata de quando que eu iria fazer isso. Eu tive um start com uma lembrança. Então decidi gravar ele hoje. Eu estava lembrando exatamente de uma certa conversa que eu tive com um grupo de senhoras, todas elas mais velhas que eu, algumas mais, outras menos, mas enfim. E a gente estava conversando sobre coisa assim, bíblica, igreja e tal. Que bom que uma igreja está crescendo e tal. Que bom, fico feliz e tal, não sei o quê. Até que, em meio dessas coisas, até coisas particulares delas e minhas, a gente acabou caindo sobre um determinado pastor que era comum entre a gente. E foi citado na conversa, foi abordado sobre um detalhe que ele tinha muito e tem muito proeminente em muitas pregações dele, de forma muitas vezes indireta, sutil e outras de forma rasgada, ele falar de forma um pouco pornográfica sobre algumas coisas na Bíblia, tipo, colocar até um pouco dessa ideia pornográfica não existe, sabe? Do nada pega e cita algo assim. E é algo que escandaliza um pouco, né? Então a gente conversou sobre isso e eu, na hora, falei, gente, olha, meu ponto de vista, Isabelle, é o que eu falei na época. Eu acho que quando que uma pessoa, ela transparece qualquer tipo de ideia, seja isso bom ou ruim, de uma forma muito proeminente, em uma conversa, em qualquer ambiente, sabe? É porque ela realmente está carregada daquilo. E isso é uma forma, até psicologicamente falando, válida de afirmar isso, e bíblica também, né? Aquilo que você absorve, aquilo que você coloca nos seus olhos, que a sua alma, ela se alimenta, o seu corpo está absorvendo, é o que você vai acabar também partilhando disso. Então, eu levantei uma questão de mostrar preocupação. Olha, eu acho que tal pastor, a gente precisa orar sobre isso, por ele, porque não é algo bom, sabe? Você enxergar uma forma um pouco mais sexualizada de tudo, quando que muitas vezes nem há isso, é algo que tá mais falando sobre a alma dele, né? E sobre a situação dele do que o que ele quer dizer em si. Então, eu lembro que eu falei sobre isso. Aí uma das irmãs que estava nessa conversa, e a mais velha, ela tem uma idade de ser minha avó, minha mãe, ela pega e fala: Ah, o fulano pastor, ele tá com problema no casamento. Ele precisa pegar aquela mulher dele que tá já, parece que muito fria, não tem cara de não querer fazer nada. Então, colocaram um filme daqueles pra, é assim ó que se faz, pra dar um esquenta na relação. Aí eu olhei assim pra ela e falei, mas irmã, isso é pecado. Aí sabe aquela cortada de conversa que quando uma pessoa vê que você, tipo, tá falando alguma coisa que ela não quer ouvir, ela te corta e fala por cima, mais alto, ou de forma mais acelerada? Pronto, ela fez isso. E as outras pessoas estavam nessa conversa, quando que ela deu essa enfatizada no que eu acabei de dizer, as pessoas sabem aquela risada sem graça, tipo, você fica assustado, mas também, tipo, não sabe o que falar, pronto, fizeram isso, e eu fui cortada, conversa que segue, e eu fiquei, meu Deus. E a minha vontade era falar tudo que eu vou falar nesse vídeo agora, na conversa. Mas, enfim. O que dá a entender, né, que a gente percebe que nem sempre a questão de idade significa sabedoria em si, maturidade. Nem sempre as duas coisas se acompanham de forma mútua. Mas vamos lá, né? Pessoas assim, eu observo, acho, claro, importante você ter um cuidado com a pessoa, entender até, né, a questão dela. Tá precisando de ajuda também, né? Mais uma. Tanto espiritualmente quanto até psicologicamente sobre isso, porque não é normal você
falar num contexto assim que você está incentivando essa coisa, que gente, a ciência, enfim, vamos lá, eu vou falar sobre isso mais na frente desse vídeo. Mas como eu me porto numa situação dessa? Respeito, tá bom? A senhora lá, eu cá, bom dia, boa tarde, boa noite, beijo, tchau. Mas eu expor a minha família e deixar até a minha filha muito perto de pessoas assim, eu simplesmente observo e corto e já vou embora. Já vou deixando, tipo, um espaço, um hiato entre nós. Porque se a pessoa fala assim, na minha frente, quem não me garante que um dia possa falar coisas parecidas na frente da minha filha sem eu estar perto? Não é boa influência. E tá aqui um conselho grátis. Mas vamos lá. Esse start dessa conversa que gerou para esse vídeo, né? Esse título, abordagem desse tema, me fez lembrar também de outras coisas que eu fui vendo conforme a minha evolução como pessoa, meu crescimento de criança e também a questão da minha maturidade, né? E eu vou contar mais algumas experiências antes de ir já para a parte pessoal minha sobre isso. Gente, quando que eu era já assim com os meus 12, 11 anos, eu lembro de estar sempre participando de cultos e ensaios dos jovens, adolescentes na igreja. E eu lembro que na minha época, tinha os meninos que estavam dentro da igreja, mas eles eram um pouco profanos, né? Eu lembro que a gente, às vezes, estava lendo algum versículo, sabe? Aquela coisa responsiva, eu falo e agora são vocês, igreja. Pronto, a gente tinha isso no grupo de jovens e adolescentes. Aí, às vezes, quando que tinha qualquer palavra que eles conseguissem enxergar dupla conotação para alguma coisa pornográfica, eles olhavam um pro outro e riam. Olhavam um pro outro e, tipo, falava aquele duplo sentido. E eu achava aquilo, meu Deus do céu, que isso? E que falavam sobre pornografia nos ensaios e tal. Escreviam, eles, eu não sei nem com que, talvez com moeda, chave, não sei. Mas eles riscavam os bancos de madeira na época. E faziam desenhos pornográficos ali dentro da igreja, naqueles bancos. Fora a escola, gente. Fora a escola, que a gente encontrava pelas paredes, na banca, em tudo que era canto. Nos livros que a gente, tipo, era escola pública, né? Então, geralmente os livros você recebe da escola e já outros alunos usaram, né? Então sempre vinha com alguma coisa, alguma pérola lá dentro. E assim, isso são bombardeios que crianças recebem, eu recebi, eu sei que uma geração inteira recebeu e hoje deve estar até pior. E isso também libera curiosidades, até que de forma assim, inconsciente, muitas vezes. Mas gera uma curiosidade nas crianças. Até que não de forma maliciosa, mas tipo, elas querem entender o que quer dizer aquilo. Porque, gente, se essas crianças que não estou falando que estão sendo influenciadas por outras, mas agora eu estou falando das que são ativas nisso, de tipo, falar de forma aberta, de escrever, de fazer essas coisas. Geralmente foram e são crianças que o quê? Tem um péssimo exemplo dentro de casa, seja ou com o pai ou com a mãe, ou é aquela coisa, né? Alguém do âmbito de confiança geralmente expõe crianças a conteúdos assim. E ela se torna uma criança totalmente imoral, perversa nos seus pensamentos. E isso vai desencadeando, né? Um efeito dominó, porque ela nunca quer estar sozinha com uma coisa assim, sempre vai estar incentivando outras e assim vai. E a nossa geração está mergulhada nisso. E principalmente afeta essa faixa etária, crianças. E eu vi muitos na minha época de escola, e eu lembro que isso era muito comum, muito comum. E fora a igreja, tinha a escola, era um bombardeio. Um bombardeio. Aí, beleza, mais à frente, eu me deparei com a situação do rapaz que eu até falei no vídeo do meu testemunho, né? Que uma situação dentro de uma determinada igreja,
que meninas vieram a mim falar que estavam sofrendo a aliciação de um certo rapaz muito mais velho que elas. Elas tinham, enfim, elas tinham 12, 11 anos por aí. E esse rapaz falou, né, olha, mandava foto das coisas dele. E fora isso, mandava elas assistirem pornografia, porque ele sabia que elas tinham um problema, assim, com ansiedade e tal, problemas em casa. E algumas tinham até, tipo, beirava, assim, uma depressão. E ele, olha, assiste isso aqui porque eu também tenho ansiedade, eu também já tive depressão. E esse conteúdo me ajudou muito. Aí ele mandava para essas garotas isso, pornografia, para elas assistirem. E elas iam lá, de alguma forma, eram expostas àquilo. E assim, aí eu tive coragem e tal de ir na liderança, nas famílias, eu já contei sobre isso e já contei como o fim que aconteceu, né? No final, quem fala, que tenta fazer alguma coisa sempre sai como culpado e o culpado sai como um inocente. Mas, infelizmente, gente, isso é algo que acontece de uma forma tão avassaladora, não só nesse caso específico, mas se você for pesquisar um pouco ou sair um pouco da sua bolha e conversar com outras pessoas, você vai ver que isso é muito comum de acontecer, não só dentro das igrejas, mas dentro das casas. Às vezes, as pessoas que a gente mais confia são as que a gente mais devia temer. Cara, e assim, é algo muito assustador, eu sei que é, mas a gente precisa conversar mais sobre isso com as nossas crianças, sabe? Porque elas estão expostas de toda forma a todo tipo de conteúdo a qualquer momento. E você, pai, e você, mãe, se você não tiver uma confiança, uma conversa saudável com seu filho, alguém do outro lado vai ter e vai falar coisa totalmente fora da verdade. Enfim. Depois disso, gente, mais pra frente, tem a questão de pessoas, conforme eu tava na minha faixa etária de crescimento, um pouco antes de me desviar dentro da própria igreja, que eu acabei tendo muitas frustrações dentro da igreja, dentro da minha própria casa, que eu falei para Deus que eu não queria mais os meus propósitos que eu tinha com ele, e falei, vou ser igual a todo mundo. Mas um pouco antes disso acontecer, eu lembro de receber conselhos também de pessoas idosas, que tinham também, mais uma vez, a idade para ser meu avô, meu pai, e estavam lá. E pessoas que estavam pregando, tá? Porque assim, eu gostava de ouvir, até hoje eu sou assim, um pouco assim, conselhos de pessoas mais velhas, porque sempre tem uma história a acrescentar, coisas que elas viveram que eu não vivi ainda, que eu posso usar, sabe, pra minha vida como bagagem. Eu tava lá conversando com pessoas assim, era muito mais fácil você me encontrar um tempo atrás, conversando com pessoas bem mais velhas que eu, do que pessoas mais novas ou da minha faixa etária. Porque eu gostava do tipo de conversa, do conhecimento, enfim, isso sempre me instigou muito. Então, em uma certa vez, detalhe, nunca dei abertura para conversa de forma imoral para essas pessoas. Mais uma vez, um senhor de uma igreja que eu até enxergava ele com um certo olhar assim como um pai. É fogo, porque a gente, quando que tem algum problema assim com a nossa paternidade ou a maternidade dentro da nossa casa que a gente foi gerado, geralmente a gente procura algo que possa suprir essa carência fora. Então a gente acaba enxergando uma pessoa que a gente admira muito como uma imagem de pai ou uma imagem de mãe. E eu fui uma dessas pessoas, tá, gente? E quando que eu estava conversando com esse senhor, era sempre coisa de Bíblia ou assim, histórias de vida, sabe? Coisas que acrescentassem. Do nada, esse cara pega e começa a falar pra mim: olha, estou percebendo que você está já na idade de ter os seus namorinhos e não sei o que. Cara, ele começou a pegar a Bíblia. Começou a pegar a Bíblia e dizer. E, assim, desvirtuar tudo. Resumindo, ele falou que. Vou tentar resumir o vídeo, porque não vale a pena contar tudo isso, não. Ele falou que eu não precisava chegar lá no finalmente. Entendeu? Tipo, porque para ele o que estava na Bíblia de pecar é tipo o ato final. Mas que a gente, como jovem, deveria aproveitar o máximo da nossa juventude sem arrependimentos. Então ele deu o exemplo de um casal de jovens que ele conheceu, que antes de casar faziam tudo que dava, assim, tudo que dava na telha até, enfim, chegar perto. E não chegavam nos finalmente, e que aquilo era ótimo para eles, e aquilo era o certo a se fazer, e estava me aconselhando a fazer isso. E eu não tinha nem namorado na época, gente, olha só. Eu lembro que eu ouvi aquilo,
E ele falando, sabe? Depois eu fui ver que ele dava até conselhos assim pros filhos dele. Aí eu pegava a Bíblia, mas quê? Aí eu confrontava, né? Porque, gente, detalhe, olha só. Isso não serve só pra questão de quem tá casado, mas quando você olha pra uma mulher, ou você, mulher, olha pra um homem, e você tem desejo, tipo, na questão já sexual, por aquela pessoa, você tá desejando, no Velho Testamento, a pessoa era punida, conforme a lei, com um ato, né? Foi achado no ato, pronto, condenação. Quando Jesus veio, já no Novo Testamento, sabe o que ele fala? Olha, se você olhou e no seu coração você desejou, você já adulterou no seu coração com aquela pessoa. E Jesus, ele não passou a mão, ele não abaixou a régua, ele aumentou. E o cara veio dizer que... Ai, meu Deus do céu. Enfim. Achei aquilo um absurdo, né? Mas assim, sabe? Que esse cara, nisso ele tá errado, mas aí, vida que segue, né? Vida que segue. Aí comecei a tomar mais cuidado com as conversas desse cara, que tava ficando estranho. Mas existia, como existe em todos nós, no meu coração, as minhas concupiscências. E eu já estava com aquela raiz de revolta e tal, e já estava dando brechas na minha fé. Eu já estava com raízes de incredulidade também. Por feridas que eu tive com homens, eu estava também jogando a Deus, sabe? Porque eu via coisa errada na igreja, via coisa errada na minha casa, e eu não estava só me decepcionando com as pessoas. Eu comecei a jogar isso pra Deus sem nem eu perceber. E eu percebi que todas essas conversas que eu tive, seja com esse cara, ou seja, coisas que eu ouvi, assim, das rodinhas dos jovens, que tipo, é normal fazer isso, é normal, não sei o quê, incentivando até mesmo dentro da igreja. Muitos jovens têm uma vida muito promíscua. E eu olhava aquilo, tipo, parecia que só eu era aquela menina que buscava a santidade. Eu me dei conta que aquelas conversas, por eu não estar também com um coração realmente firmado, totalmente na rocha que é Cristo, aquilo de forma inconsciente também alimentava a minha própria concupiscência. Olha só, que perigoso. Então, que aí eu falo no meu testemunho, no vídeo que eu gravei, né, sobre o meu testemunho, que lá pra frente, depois eu acabei me afastando dentro, tipo, dos caminhos do Senhor, dentro da igreja. Eu tipo, me esfriei, estando dentro de uma conduta, assim, era algo robótico, sabe? Você fazendo as coisas, mas o seu coração já não tá vivo naquilo. Foi quando que eu me envolvi com um rapaz e tal, e já contei sobre isso. Foi um pouco antes de eu casar. Mas, olha só, gente, tudo isso são ataques, principalmente com jovens, crianças, que as pessoas dentro da igreja normalizam essa questão da impureza sexual, da pornografia, incentivam as pessoas a consumirem coisas assim. Aí, na maioria, são pessoas mais velhas que incentivam essas coisas, gente. É absurdo. Prega uma coisa na frente da igreja e quando tá lá numa mesa ou uma conversa íntima com alguém, dá um conselho totalmente antibíblico. E não tô só falando nem de Bíblia, gente. Olha, se você for olhar para a questão científica, o que a pornografia é e faz? Ela é um vício. Ela é comparada com uma droga, tanto como uma... É idêntico, é muito parecido os efeitos no cérebro de qualquer um. Pesquisem, gente, pesquisem, não vão só pelo que eu tô falando, ou qualquer outra pessoa fala. Peguem vocês essas coisas que estão sendo ditas e vão atrás e ver se realmente é válido. Olha, fora o efeito que isso traz no cérebro comparado a uma droga, tem a questão de trazer também o resultado, né, para quem consome, como se fosse semelhante a um soldado pós-guerra, que ele venha com aquele trauma, sabe? Tipo, traumatizado, como que se destruísse realmente quem ele é. A maioria das pessoas que fazem conteúdos assim são pessoas que vieram de lares desestruturados, foram pessoas que foram abusadas,
são pessoas totalmente cheias de traumas, feridas, e estão buscando preencher aquilo que elas não conseguiram. Um vazio no coração delas, uma ferida que nunca sara. E elas geralmente se embarcam para essas coisas. Muito dinheiro, é dinheiro fácil. Não é à toa que hoje muitas meninas estão indo para plataformas como fosse algo normal. E são chamadas de modelo ainda. Ok, beleza. Daqui a um tempo vamos ver o resultado disso. Ou já estamos vendo, né? Fora isso, a maioria não passa dos 30 anos. Muitas, quando que não morrem por usar excesso de drogas ou qualquer outro tipo de vício, como até mesmo o álcool, dão fim à própria vida, né? Se autoeliminam. E fora a questão que muitas dessas mulheres não são, e até homens, não são por livre e espontânea vontade inseridas dentro desse mercado, porque grande porcentagem vem do trabalho humano. Você sabia disso? Pois é. E aqui é só a parte, né, bruta da coisa, sem estar falando sobre um versículo, sobre o que Jesus fala sobre isso, sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se eu não me engano em Provérbios, não porei coisa má diante dos meus olhos. Jesus fala sobre a gente guardar nosso coração, onde está nosso tesouro. A Bíblia fala sobre os iníquos, sobre a imoralidade sexual. Tem tantos versículos, gente. Nossa. E é possível ter pessoas dentro da igreja mais velhas do que muito jovens, pessoas com cabelo branco, com uma estrada de vida. Gente, incentivando a isso. Você gostaria que a sua mãe fosse exposta num vídeo assim? Você gostaria que sua filha, sua esposa? Não? Então por que você consome algo que a filha de alguém tá exposta ali? Isso é matar alguém em vida, gente. Você tá alimentando uma engrenagem que é autodestrutiva, tanto para quem está fazendo quanto para quem está consumindo. E assim, me apavora um pouco, sabe? Me apavora um pouco tudo isso. E assim, eu não vou ser hipócrita. Indo agora pra parte pessoal. Como que eu narrei a vocês a questão da minha parte da infância e adolescência. O que eu via da escola, o que eu via até dentro da igreja. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente cresceu em uma família que minha mãe e meu pai, pelo menos, tentavam, no máximo que eles conseguiram, assim, fazer a gente ser crianças sem esses estímulos, sabe? Afastava a gente de qualquer pessoa que tivesse alguma coisa assim. Minha família não é perfeita, não foi. Mas, pelo menos, até parte da minha infância e adolescência, a gente não teve conteúdo, assim, não foi exposto a conversas, a ambientes e, enfim, a conteúdos assim. Eu lembro de eu criança e meus irmãos criança, a gente, tipo, aí ouvia dos tios da mãe, não pode falar palavrão, tá? Aí a gente ficava, o que é palavrão? Aí a gente ficava brincando, tipo, que tava falando palavrão, falando palavra qualquer, blá blá blá, e começava a rir. Aí assim, depois, perdão, Deus, perdão. Pra você ver o nível que a gente era, assim, bem, sabe, na pureza, né? E eu não tinha contato com essas coisas. Eu fui ter contato lá pra frente, justamente nessa questão já um pouco mais velha na escola. Eu acho que eu tinha cerca de já quase uns 10 anos. E daí pra frente foi ladeira abaixo. Porque aí, cara, era muito estímulo. E eu lembro que eu comecei a pesquisar pra ver por curiosidade. Porque assim, tinha vergonha de falar com os meus pais sobre não sei o que e tal. E muitas vezes é isso, não tem uma abertura, né? Os pais não têm abertura e tal. E eu fui lá e pesquisava e tal. Aí entendi o que era aquilo. E durante o tempo da minha vida, isso quase se tornou uma prisão. E mesmo assim eu tinha aquela sede de Deus, buscava ainda.
meus momentos de oração, sem ninguém me falar que você tem que orar. Não, era algo que vinha de livre e espontânea vontade do meu ser, sabe? E eu lembro que eu não entendia exatamente o que se tratava daquelas coisas, mas mesmo assim, porque é instigante e é algo que é como realmente uma droga. Você assiste e sente mal, mas quer assistir de novo, porque aquilo é como se alimentasse alguma coisa, sabe? Desse um clique assim, que parece que faz bem no momento. Gente, eu não entendia o que era aquilo exatamente, mas eu sabia que era errado. Toda vez que eu caía em alguma coisa assim, eu lembro que eu chorava e pedia a Deus pra sair daquilo. Eu passei muito tempo, durante o meu crescimento, tendo um problema desse em um momento ou outro, mas sempre lutava contra. E eu via que, tipo, gente, olha, as crianças hoje pode estar até pior, porque o nível da coisa tá que nem um videogame, mudando de estágio pra formas mais avançadas. E a coisa tá feia. Eu fico até olhando pra minha filha e pedindo, meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, me dê muita sabedoria. Mas também não foi fácil pra mim. Eu também tive acesso a esses conteúdos, sabe? E quando que não era isso, até mesmo muitos filmes, que às vezes têm características assim, pra crianças de 12 anos, mas continha alguma cena. Tudo isso era um start também para alguma coisa. Nem sempre é algo escancarado, mas até a nossa cultura, ela tá defasada nisso. Então, tudo é uma janela para algo pior. Então, eu lembro que, paralelo a isso, eu tinha os meus votos com Deus. E eu lembro, né, que por isso parecia tão difícil para mim, porque era assim, uma luta. E aquilo era como se fosse realmente assim, algo pra me fazer pensar que era normal, que eu poderia ser como as outras meninas. Mas algo ardia no meu coração, Senhor, olha, por mais que eu tenha queda nisso daqui, e eu sei que isso aqui é errado, mas eu quero guardar o meu coração. Eu quero que o Senhor me livre disso. Que eu não quero me ver nessa situação mais. Isso foram anos, tá? Porque não sempre assim, mas uma hora ou outra eu caía nisso. Desde a primeira vez que aconteceu. E até que isso eu fui livre realmente. E eu lembro que eu falava pra Deus, né? Que eu queria que aquilo que parecia que mais me custava, né? Que era nessa área. Porque principalmente quando que você tem um acesso a essa parte de qualquer tipo de coisa que ligue à sexualidade, parece que aflora ainda mais. Então, eu já vivia numa situação onde as pessoas que estavam ao redor enxergavam tudo isso como normal. Eu parecia ser a única estranha. E esses conteúdos, assim, em todo lugar é muito fácil de encontrar. Mas algo dentro do meu coração sempre ardeu. Que eu não precisava estar presa àquilo. Ou que o meu ambiente não se resumia a quem realmente eu era. Que eu podia lutar contra aquilo. E que eu podia alcançar coisas maiores do que eu imaginava. E foi isso, essa voz, sabe? Que eu sei que foi Deus. Que me instigou a lutar pela minha pureza. Para lutar pela minha santificação nele. E buscar um futuro onde que ele fizesse parte também. E que eu entregaria, sabe, durante a minha trajetória, todo aquele meu sacrifício, sabe, algo bem difícil, que talvez para uma menina de 12, 13 anos, que na época isso era um auge, talvez ter o primeiro beijo com qualquer menino e tal, era algo assim, ai meu Deus, e pra mim, também eu era como qualquer outra menina, gente. Mas eu escolhi, mesmo com todo tipo de bombardeio e estímulo, olhar e falar, Jesus, eu quero sacrificar isso, e mesmo com as minhas lutas e as minhas quedas e falhas, que eu posso ter em algum momento em alguma coisa, mas eu quero me guardar para o Senhor. E que isso seja a minha pérola para ti, sabe? E
tudo isso veio do quê? Dos meus momentos de oração, que ninguém me forçava, sabe? Mas era o Espírito Santo que me levava desde a minha infância a ter esses momentos com ele. E eu tinha as minhas experiências. E também, muita coisa, os meus pais, no que eles puderam, mesmo não sendo perfeitos e cometendo muitas falhas. E o meu lar foi, de certa forma, também desestruturado. Mas no que eu pude absorver de coisas boas, eu apliquei, sabe? E também me levou para esse caminho de ter uma busca em Deus, de buscar um parâmetro dele. E eu lembro que, graças a Deus, por eu ter os meus momentos e as minhas experiências com ele, eu olho para trás e vejo quanto ele me salvou de mim mesma. E quando que eu cheguei lá, perto de, meu Deus do céu, me perder mesmo, quando que veio as minhas frustrações e as minhas inseguranças, né? E o meu confronto até comigo mesma, devido às minhas raízes de feridas, né, abertas, de coisas que eu vi de outras pessoas que diziam viver o evangelho, não viviam e faziam mau uso da própria palavra dele. E até mesmo coisas dentro da minha própria casa. Mas ele foi lá e me resgatou. Porque ele sabia verdadeiramente do meu coração. Sabe? E eu não merecia, mas ele foi lá e me resgatou. E eu quero dizer o quê com isso aqui? Gente, eu não sou perfeita. Você também não é perfeito. Mas, seja qualquer vício que você tenha, seja qualquer problema que você tenha, busque primeiramente por amar a Deus. Busque refúgio nele. E por mais que você caia 1000 vezes, mas não deixe de se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Me ajuda a sair disso. E ele vai honrar todos os seus esforços. Sabe? E a gente tem que falar sobre essas coisas, gente. Sabe? São assuntos que muita gente tem vergonha de tocar, mas praticamente quase todo mundo teve contato com essas coisas, quase todo mundo teve as suas experiências com essas coisas. E, gente, vocês sabem, eu não preciso nem falar, você não precisa nem ser cristão. Mas quantas vezes você não teve contato com conteúdos assim? Ou você, não só sobre a questão da pornografia, mas qualquer imoralidade sexual. E você tem se sentido como se tivesse uma âncora te puxando para baixo. E você sabe que isso não é bom. Pode parecer bom no momento, mas depois é algo que devasta a sua alma. Então, realmente, não é algo benéfico. Essas coisas precisam ser faladas, porque quando que a gente pega algo e traz para a luz e aponta as coisas que precisam ser ditas e as coisas que precisam também ser confrontadas também, a gente tá fazendo uma manutenção de nós mesmos e daquilo que está à nossa volta. E a gente tá fechando brechas. Muitas vezes a gente acaba querendo colocar tudo debaixo do tapete. E a gente acaba dando vazão pro inimigo agir. Porque quando a gente esconde, a gente primeiro tá enganando a nós mesmos. A gente tenta fugir de Deus como se ele não enxergasse nada. A gente deixa de ser uma luz para outras pessoas que estão passando coisas parecidas ou iguais ou até piores. Mas elas acham que só elas são pecadoras, só elas passam por aquilo. E só elas estão enfrentando um dilema tão grande que traz um peso sobre a alma delas. E por que não falar sobre isso? E confrontar também esses cristãos, gente, que, meu Deus, não posso nem falar que são cristãos, que dão exemplo para consumir esse tipo de coisa, para viver uma vida assim, totalmente contra aquilo que a palavra prega. A gente primeiramente deve orar por pessoas assim, sabe? Porque realmente estão comprometidas com o seu relacionamento com Deus, a ponto de chegar e ter atitudes dessa forma. Mas a gente precisa falar, precisa erguer a voz, a gente não pode se calar. Porque quando que a gente se cala, quando a gente deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus para falar a verdade, o inimigo vem e planta mentiras. E um dia todos nós vamos ser responsabilizados sobre aquilo que a gente fez e por aquilo que a gente deixou de fazer. Então, eu deixo essas mensagens aqui sobre coisas que em alguns momentos Deus ele ministra no meu coração e eu acho importante falar.
E por mais que sejam coisas que às vezes eu tô me expondo, mas enfim, a minha vida não é minha, é pra glória dele. E tudo que eu venho a falar, tudo que eu vivi, que pelo menos possa servir pra alguma coisa, que ele possa usar de alguma forma, que possa alcançar alguém. Não por mim, porque, mais uma vez, quem é Isabelle na fila do pão? Mas o que Jesus fez nela e o que ele pode fazer em você. Isso faz toda a diferença. Então, é isso, gente. Que esse vídeo possa ajudar vocês, sendo você um cristão ou não, mas que Deus ele possa tocar seu coração e endireitar todos os seus caminhos e que diante dos seus olhos possam realmente estar apenas as coisas que sejam boas, perfeitas e agradáveis. Isso em todas as situações. Não estou falando só na questão da pornografia, mas tem muitos conteúdos que acabam mais afundando a nossa alma em tristezas, em angústias, em prisões e até maldições. E a gente não quer abrir mão disso. Por amor a nós mesmos, né? As nossas luxúrias, o nosso egocentrismo ou o nosso prazer imediato. Mas que Deus ele possa tocar seu coração, possa ter falado com você nessas mensagens, nesses vídeos. E mais uma coisa, né? Que o Espírito Santo possa usar as minhas palavras. Mas eu não posso fazer nada. Se o Espírito Santo verdadeiramente nos libertar, é que nós seremos livres. Então, pode ser que você escute esse vídeo e tudo bem, mas não faça efeito nenhum. Mas possa ser que alguém escute e o Espírito Santo tenha tocado no seu coração. Então, é isso, gente. Aqui eu sou apenas um instrumento, as coisas que eu falo, as palavras que eu deixo aqui, é aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração para falar, por mais que sejam coisas e assuntos que muitos acham absurdos e chocantes de se falar, mas que se você viu esse vídeo e se sentiu tocado, saiba que não tem nada a ver comigo. Realmente é o Espírito Santo, ele que ministra nossos corações e nos convence do que é certo e do que é errado. E um beijão para todos vocês, um abraço. E também orem por mim. Fica com Deus.